Quando foi que você provavelmente desde criança já fazia algumas mágicas para os familiares, né? Mas quando que você decidiu tornar isso uma profissão? Eu decidi mais ou menos com uns 15 anos de idade, foi quando eu comecei a pensar, né, no que fazer depois da escola, depois do terceiro colegial, e aí, mas assim, é como eu te disse, já veio. Então assim, naturalmente eu sempre tive certeza, né, que eu seria mágico, eu queria ser mágico, eu não queria ganhar dinheiro com mágica, mas sim ser um mágico, né, era esse o meu sonho. E foi isso que eu fui seguindo, a vida foi me levando. Caminhei também para o lado da administração, que é um lado que eu gosto bastante também, mas eu acho que se você não seguir o seu verdadeiro caminho, não tem como, você precisa nada realmente... valeu a pena. Exatamente, você tem que se sentir completo, né? Estou aqui onde exatamente eu deveria estar. Não para nunca. Porque a gente não pode realmente parar. Não pode parar. Não só o mágico, mas todos os profissionais precisam estar sempre, né, criando. E é um grande desafio aqui no Brasil, porque infelizmente a maior parte dos artistas, não só mágicos, mas eu digo de um modo geral, eles não querem criar, né? É um costume nosso, uma cultura brasileira, você copiar, você pegar algo que já existe, que já deu certo, não é? Fazer igual. E fazer igual. E eu já tenho uma perspectiva mais diferente, pelo menos em relação ao meu trabalho, de sempre tentar inovar, tentar criar e falar de coisas diferentes, transmitir sensações diferentes para as pessoas, não é? E essa caminhada é uma caminhada que eu, como te disse, nunca acaba. Mas eu me especializei com o Isao Imamura, que é o maior ilusionista do Brasil, em São Paulo. Inclusive hoje faço parte da equipe do Isao. O Isao é um grande mestre, né? Atua em uma área maior, que é uma área corporativa, voltada para grandes ilusões. E eu faço parte da equipe de close-upistas e de magia infantil da empresa do Isao. Olha que legal. E você falou aí do corporativo, né? E você já tinha falado que tinha uma paixão pela administração. Sim. E eu ia até comentar isso. São coisas que conseguem caminhar juntas, né? Você consegue... Hoje em dia a gente vê muitos números aí de ilusionismo voltados para a área administrativa, para empresas. Muito, inclusive eu me formei recentemente em coaching e pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é um parceiro meu, são parceiros meus, e através do coaching eu tive essa possibilidade de fazer exatamente isso, que é você pegar a mágica e colocar numa palestra. Então o mágico hoje também está, como você mencionou, se tornando um palestrante. E fica muito mais interessante, porque uma palestra só falada numa sociedade imediatista como a nossa, fica algo cansativo. Agora, quando você põe a mágica, você aplica a mágica para transmitir aquele conceito, modéstia à parte, fica algo muito mais rico. Com certeza, porque a gente gosta mesmo dessa coisa mais dinâmica, né? Exatamente. Em que o palestrante realmente interage. Isso. E acho que fica muito mais fácil aprender. A gente vê vários estudos aí falando da música, que facilita a aprendizagem. Nesse caso, eu acredito que também, né? Através da mágica fica muito mais fácil você aprender um conteúdo. Olha, Laís, fica mesmo porque a mágica ela consegue unir várias sensações em uma única apresentação, né? Você tem a parte sinestésica, você tem o auditivo, você tem a parte visual. Então é um combinado, né? Em outras palavras, é a forma mais completa de você transmitir uma mensagem. Falou aí, né, da dificuldade do artista no Brasil. Queria que você listasse quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo mágico hoje. Olha, em relação aos artistas do Brasil, eu tenho uma filosofia de nunca me deixar contaminar por essa massificação, que as pessoas falam que é muito difícil, arte no Brasil é complicada, o Brasil não tem cultura. Eu sempre ouvi isso, nós estamos acostumados a ouvir isso e eu nunca me deixei levar, né? Eu sempre procurei filtrar muito tudo que eu ouço. Então eu acreditei em mim e graças a Deus isso é algo que eu venho fazendo sempre. E eu acho que os artistas precisam buscar exatamente isso. Por mais que a sua área seja muito complexa, você tem que acreditar no poder da sua magia, vamos chamar assim, né? Agora, na prática já existem outras dificuldades. A maior que eu enfrento, e que é uma dificuldade na maior parte das vezes natural, é a interrupção.
Porque a mágica é comunicação pura. Você está fazendo mágica, você precisa que a plateia esteja 100% ligada ao que você está falando e fazendo. Concentrada naquilo. Exatamente, o mágico acaba sendo o manipulador de atenções. Então, algo que acontece muito é, de repente, por exemplo, a mágica close-up, que é essa de perto, né? Que a gente usa muito em restaurantes, em eventos, próximo das pessoas, né? O mais comum são os garçons, né? Você demora um tempo para construir uma atmosfera de mistério, ali fazendo a mágica para as pessoas, todos ali prestando atenção no que você está fazendo, o garçom chega e destrói toda a atenção. Então, esse é um tipo de interrupção natural, porque tem lugares que não estão preparados, né? Por nunca terem tido apresentação de mágica. Isso é normal, a gente tem que respeitar, entender e tentar contornar ao máximo. Agora, também em festas, por exemplo, um setor que eu atuo bastante é em festas de aniversário. Às vezes, tem uma criança que de repente acaba indo lá e acaba sem querer atrapalhando. É uma criança, ela não tem ainda uma noção da verdade, então não é culpa dela, né? Mas às vezes os pais veem isso e não fazem nada. Então, é um problema também que não só eu enfrento, mas todos os mágicos também enfrentam. Então, o problema maior, na prática, eu acho que é esse, a interrupção. Não pode ter, com todo respeito, é muito desagradável. Você está fazendo o número e chega alguém e interrompe. Eu imagino. E nesse dia 31 de janeiro, Dia Mundial do Mágico, o que vocês acham que tem para comemorar nessa data? Olha, primeiro ponto está ligado a você, que é a TV. A TV enriqueceu muito a mágica no Brasil, não é? Antigamente, você pegava 15 anos atrás, você falava que mágica. Muitas pessoas tinham medo, né? Algumas pessoas se lembravam do Mr. M, outras do David Copperfield, que foi o maior do mundo e é ainda hoje o maior do mundo. Então, a TV brasileira ajudou muito a difundir, né? Eu acho que um dos pontos a se comemorar é este, inclusive te agradeço. Teve uma época que tinha muito, que era muito comum, né? A gente vê principalmente nos programas dominicais aí, todo domingo tinha um mágico na TV fazendo mágica. É uma atração muito, muito interessante, porque desafia a curiosidade das pessoas, né? E vou te contar um segredo. Ai, meu Deus. Todos nós queremos ser enganados. No fundo, a gente gosta. Todo mundo gosta de ser enganado. Então, é algo que contribui. Agora, só terminando a sua pergunta, sobre a comemoração, acho que é mais também a questão da desmistificação. Antigamente o mágico era visto como um paranormal, às vezes como alguém negativo, que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então hoje não, hoje você fala que é mágico, as pessoas tendem a gostar, né? Então aquele pensamento de que o mágico é alguém ligado à espiritualidade está cada vez mais escasso, né? Isso é um ponto, talvez o ponto mais forte a se comemorar hoje. Como surgiu a data? Sim. Conta pra gente. Essa data surgiu por conta do santo católico Dom Bosco, né? São João Bosco. As pessoas chamam de Dom Bosco. É a data de passagem dele. Ele morreu exatamente no dia 31, né? Então, ele era um cara que gostava de semear a palavra de Deus, era um católico, e ele usava a mágica como recurso, ele atraía as pessoas para, depois em seguida, fazer uma pregação para elas. Então, ele não só era mágico, como também, Dom Bosco era também acrobata, ele fazia também malabarismo, ele era um circense. Então, por ser mágico e aquilo na época chamar muito atenção, ele foi considerado o santo padroeiro dos mágicos para os católicos e, de acordo com a passagem dele, com a morte dele, foi denominado que o dia 31 de janeiro seria o Dia Mundial dos Mágicos. E é um dia mundial, né? O mundo todo comemora essa data. Que legal! Exatamente.